Na última aula, nós falamos sobre otimização, atraso de execução do JavaScript. Olhamos ali como funcionam duas configurações. Eu vou te mostrar agora no comecinho da aula como que isso acontece por baixo dos panos, como que o navegador interpreta essa técnica de otimização. Em seguida, a gente vai começar a entender por que acontecem esses problemas e como corrigi-los, ok? Então, vamos lá, acompanha comigo na tela. Estou aqui já com o nosso Speed Vitals aberto, o último teste foi 2.6 segundos. E como vimos, o site está quebrado. O site não está funcionando corretamente como deveria. O que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, vou apertar a tecla F12 aqui para abrir o painel do console, aqui do navegador. E eu vou colocar aqui na lateral direita e na esquerda vai ficar o nosso site. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero que você entenda qual é que é o comportamento de renderização e construção do objeto aqui do HTML. Então o que a gente vai fazer? A gente vai limpar todos esses elementos aqui, vai clicar aqui em Elements, vai vir aqui na parte de Network, vai limpar tudo aqui também. E aqui em Network a gente vai começar a entender como que funciona o carregamento do Lightspeed Cache quando existe um atraso de JavaScript. O que a gente vai fazer? Nós vamos pegar e vamos atualizar a página. E nós vamos ter aqui alguns scripts carregando, a gente vai clicar na opção JS. Como você pode ver, apenas 3 arquivos JavaScript foram carregados aqui. Porém, quando você interagir com o site, interagir com a página, ou após alguns segundos, você vai perceber o quê? Que vai começar a carregar outros arquivos aqui. E esses outros arquivos são necessários para o funcionamento do site. Então, o que acontece? Pode ser que o Lightspeed Cache ele se perca no carregamento desses scripts. E aí, ele vai carregar na ordem errada. E nesse caso, a ordem vai influenciar em como a página vai se comportar. E é aqui que está o problema. Como você pode ver, a gente já falou sobre minificação. Os nomes dos arquivos aqui estão todos com esses números, com esses caracteres aqui. Fica difícil de identificar o que está acontecendo. Então, o primeiro passo para corrigir esse problema é desativar uma das nossas otimizações. Exatamente. Para conseguir identificar qual é que é o JavaScript com problema, eu preciso saber quais arquivos estão carregando no site. Então, para isso, eu vou clicar aqui e vou desativar a opção minificação de JavaScript e vou salvar alterações. Feito isso, eu vou voltar e vou fazer um novo teste da página. Então, eu vou voltar aqui na parte de aba anônima, vou voltar aqui com a nossa network, a aba network aqui do console, aberto, tá? E aí o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou simplesmente limpar, clicando aqui nessa opção, e eu vou atualizar o site novamente. O que vai acontecer agora? Agora eu tenho aqui o jQuery carregando, jQuery Migrate, Front-End, os mesmos arquivos de antes. Porém, ao movimentar o mouse, eu consigo visualizar o nome dos arquivos e a ordem de carregamento deles. Isso aqui é extremamente importante para corrigir esse problema de site quebrado. Eu preciso saber quais são os arquivos que são necessários, que eu não posso otimizar para conseguir corrigir esse layout. Beleza? Então, vamos lá. Uma das coisas que eu já sei, tá? Por experiência própria. Alguns arquivos que são responsáveis, por exemplo, pelo slider. Então, se o slider não está funcionando, eu preciso entender primeiramente qual que é o plugin responsável por esse elemento, para depois eu ver quais arquivos esse plugin utiliza, tá? Essa parte é um pouco mais complexa. Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou vir aqui no Speed Vitals e eu vou vir na opção Waterfall. Aqui eu já vou ter nomes de arquivos. JavaScript, Front-End. Para ficar mais fácil, a gente vai vir aqui no Lightspeed Cache e vai desativar essa opção atrasado aqui. Mas Daniel, eu vou desativar todas as configurações de otimização de JavaScript? Sim, isso é extremamente necessário. Para que quando você faça o teste aqui no Speed Vitals, você consiga visualizar o nome de todos os arquivos que estão sendo carregados aqui. Isso aqui é extremamente necessário para a nossa segunda parte da aula. Beleza? Então vamos lá, vou gerar um novo relatório e ele vai carregar o site normalmente. Como você pode ver, o site não está mais quebrado. Se eu atualizar a página aqui, vai estar funcionando o layout, vai estar tudo funcionando. Então não vai estar mais quebrado porque o JavaScript não está mais atrasado. Lembrando que, tá? O que pode acontecer? Eu posso estar com uma versão em cache. Esse JavaScript atrasado pode estar em cache. Então eu preciso limpar o cache antes de testar. Vou limpar tudo aqui e vou voltar aqui para testar o site. Tá? E também nós temos uma outra situação
que o layout quebrado também pode ser CSS. Vou te ensinar também a como corrigir esse problema nessa aula. Essa aula é um pouco mais longa, um pouco mais avançada, mas eu vou te explicar como que você corrige esses problemas e principalmente como que você identifica. Aparentemente aqui nós temos um problema de JavaScript, certo? Porém, desativando todas as opções do JavaScript, o layout continua quebrado. O que pode ser isso? Bom, tem uma opção aqui de JS externo embutido, vamos desativar também. E desativando essas opções, você consegue ver, visualizar como que está o comportamento do site. Vamos fazer mais um teste aqui. Se o site continua quebrado, não é JavaScript. Esse é um primeiro passo para a identificação, tá? Então eu vou voltar aqui e eu vou vir nas opções de CSS. Eu posso desativar aqui a combinação de CSS, aqueles recursos lá, para verificar se é o CSS que está quebrando o site. Agora eu posso ter uma combinação dos dois problemas ao mesmo tempo. E isso é algo extremamente comum. Como você pode ver, o CSS carregou, o site está normal agora. Então, é algo no CSS. O que eu posso fazer? Para descobrir se é CSS ou JavaScript, eu vou fazer o seguinte. Vou vir aqui em JavaScript e eu vou ativar as configurações de minificação, combinação de JS externo embutido e atrasado, que é o que estava antes, certo? Feito isso, eu vou limpar o cache. E eu vou voltar para testar o site. Se o site não quebrar, é somente CSS. Se o site quebrar, eu tenho aqui dois problemas para resolver. E eu vou te mostrar passo a passo como resolver cada um deles. Então, voltando aqui, testando. Como que está o site? Quebrou alguma coisa? Vamos lá, está carregando aqui. Como você pode ver, o layout aqui do slider não está funcionando já. Já está quebrado o layout do slider. Esse não é o comportamento que nós queremos para o usuário. Então, abrir o site e simplesmente não carregar. Nesse caso demorou um pouquinho o slider, justamente por conta do atraso de JavaScript. E a gente vai olhar na prática como que a gente faz para que isso não aconteça. Muitas vezes algumas otimizações podem mais prejudicar o site do que ajudar. E eu vou te mostrar isso nessa aula. Beleza, então o site continua funcionando, mas deu aquele atraso chato aqui na parte da primeira dobra, tá? A gente chama essa parte de LCP. Então, como tem esse atraso chato, o que a gente vai fazer? Testamos aqui no Speed Vitals, Waterfall, JavaScript. Sabemos todos os arquivos que estão aqui, certo? Ok, a gente vai começar a tentar entender quais são os arquivos que são responsáveis pelo funcionamento dessa primeira parte do site. Como que a gente faz isso? A gente vai vir aqui em Timeline e vai entender qual é que é a ordem de carregamento. Lembra que nós vimos lá que o jQuery e jQueryMigrate.min eram arquivos que não eram atrasados? Você vai entender o porquê que esses arquivos não são atrasados agora. Vou pegar aqui alguns arquivos. Temos aqui Jaralax, que é um dos arquivos que nós vamos pegar. Vou copiar o nome dele, tá? Nós vamos ter aqui Parallax e vamos ter aqui Slick.min.js. São alguns arquivos carregando em sequência. O que eu vou fazer? Vou vir aqui no Lightspeed Cache. Nós vamos vir nessa parte de ajustes, tá? Essa aba número 8. E aqui em ajustes, vocês vão perceber que aqueles arquivinhos que não estavam sendo atrasados lá estão configurados aqui em exclusões de JS. Exatamente. Por quê? São itens que eu não quero incluir na otimização. Então vou colocar aqui o Jaralax, que foi aquele arquivo que nós vimos lá anteriormente, e depois vamos voltar aqui para ver qual é que é o outro. Temos um Parallax também, outro arquivo aqui, parallax.min.js. Vou voltar aqui e colocar esse cara também. Posso apagar essa parte aqui do ponto de interrogação, versão, isso não é necessário. O Lightspeed Cache vai conseguir identificar isso durante o carregamento da página, você não precisa especificar isso. E vamos pegar aqui também o slick.min.js. Por que eu estou pegando esses arquivos? Porque são os arquivos que são carregados em sequência, logo após esses dois aqui. Então, algum desses arquivos pode estar influenciando nessa quebra desse slider, tá? Então, salvar alterações, limpar o cache. E em seguida, nós vamos ver aqui se o site vai se comportar de forma adequada, tá? Então, Ctrl Shift R ou Ctrl F5 para recarregar a página e vamos ver se vai carregar com esse slider. Não carregou com o slider, está quebrado ainda. Tem mais alguma coisa aqui que precisa ser removida da otimização. Vamos voltar em ajustes. Temos aqui alguns arquivos já, porém, exclusões de JavaScript. Temos uma segunda opção aqui, que é exclusões de JavaScript adiado ou atrasado. Então são duas opções separadas.
Isso aqui é muito importante de listar. Se eu tenho essas opções aqui, eu também preciso ter aqui embaixo. Então vamos colocar aqui essas três, Jaralax, Parallax e Slick, e vamos salvar. Limpar o cache. E vamos voltar então no layout para verificar como que está o comportamento de carregamento. Não carregou aqui a primeira dobra ainda. Vocês podem ver que o que vai acontecer. Ele está carregando, mas ele está demorando bastante para carregar. Então tem mais alguma coisa aqui que está influenciando. O que pode ser? Vou apertar aqui F12 e vou colocar aqui na aba lateral, juntamente aqui com o site. O site na esquerda, os arquivos aqui na direita. Aqui em console, eu tenho a ordem dos scripts carregando. Então todos os scripts estão sendo carregados e eles estão aqui com minificação. De novo, eu ativei a minificação. Isso dificulta um pouquinho de entender o que está acontecendo, tá? Então vou vir aqui e vou desativar essa minificação. E vou limpar o cache, voltar aqui no site e testar novamente. Essa parte de JavaScript é a parte mais complexa do processo de otimização. Essa é a parte que mais demora. Como vocês podem ver, imagens, CSS, isso tudo é rápido de resolver. Quando entra em JavaScript é onde fica um pouco mais demorado. Aqui eu já consigo ver qual a ordem de carregamentos. Então eu tenho aqui particles, tem um monte de coisa sendo carregada aqui, images loaded, infinite scroll, tem várias e vários arquivos de JavaScript aqui que são carregados durante o carregamento da página. E algum deles pode ser necessário para o carregamento desse slider. Qual é que é a missão aqui? É descobrir qual que é esse arquivo, ok? Então vamos lá, vamos voltar aqui. Você pode ver que está carregando aqui já o layout. Vamos atualizar a página. E acompanha aqui no console. Primeiro arquivo, carregou particles, images loaded. Olha só, está carregando aqui vários arquivos, tá? E eles podem ter uma dependência entre eles. Olha só, acabou de carregar aqui o nosso arquivo do slider. O que eu percebi? Eu percebi que ele carregou logo após carregar esse arquivo frontend.min.js. Então vamos voltar lá em otimização de página, em ajustes, e vamos colocar aqui também esse cara, frontend.min.js. E eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar aqui no Speed Vitals e eu vou mandar atualizar o site, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero te mostrar qual é que é o comportamento que acontece quando eu começo a colocar essas exclusões aqui de JavaScript adiado ou atrasado. Então lembra que lá no começo apareceu jQuery-min, jQuery.js, esses dois arquivos. Você vai começar a notar que vai aparecer outros arquivos nessa lista, justamente porque nós estamos ignorando esses arquivos durante esse processo de otimização de JavaScript. Então olha só, bateu aqui 427 milissegundos, 2.3 de LCP. Em Waterfall, se eu for na parte de JavaScript, eu tenho mais arquivos carregando aqui. Percebeu essa situação aqui? Isso aqui ocorre justamente porque nós estamos incluindo exceções na parte de atraso de JavaScript. Então esses arquivos aqui não vão ser atrasados, somente os outros, somente os demais. Porém, o site continua... Não, agora já não está mais quebrado. Já está funcionando aqui, já está carregando JavaScript. Deixa eu atualizar a página, só para garantir. Se tem alguma coisa aqui ainda, vamos voltar. Olhando aqui no Speed Vitals, qual é que é a ordem de carregamento? Vamos voltar no navegador. Images loaded. Ó, Elementor Pro Frontend Config não foi carregado. Isso aqui, toda vez que aparece um erro desse estilo, significa que alguma coisa carregou e essa coisa que carregou tem dependência. Tem um arquivo que depende de outro arquivo. E isso acontece em situações onde o site está quebrado. Então, vamos lá. frontendmodules.min.js foi o segundo arquivo aqui que carregou. Esse arquivo que carregou, eu também vou precisar remover o atraso. Então, vamos voltar lá no nosso Lightspeed Cache. Voltar aqui. Nós vamos ter aqui o frontend modules, tá? Que é outro arquivo. Deixa eu só ver o nome dele certinho aqui. frontend-modules.min.js. Então, frontend-modules.min.js. E eu vou testando. Essa parte aqui é tentativa e erro, claro que com base numa técnica, entender a ordem de carregamento desses scripts para então identificar qual deles que está ocasionando nessa quebra. Então, console carregando aqui,
Start Lazy Load Images, Images Loaded, Webpack Runtime, outro arquivo aqui que precisa ser colocado também nesse atraso, tá? Então webpack.runtime.min.js. Esse arquivo também é necessário colocar nessa lista. E esse é o trabalho minucioso, tá, pessoal? webpack-runtime.min.js. E eu vou fazendo essas exclusões até que o site volte a ter o comportamento adequado. Então, webpack.runtime, como esse site tem o Pro, eu também preciso colocar aqui o webpack-pro.runtime.min.js. Qual seria outra opção? Eu poderia simplesmente remover esse slider da primeira dobra. Eu não teria nenhum motivo de quebra do layout, é apenas esse slider que está quebrando. E até mesmo, pessoal, não é recomendado usar esse slider de primeira dobra. Por quê? Porque sempre que eu tenho alguma coisa que depende de JavaScript carregando nessa primeira parte do site, significa bloqueio de renderização. Então o ideal seria uma imagem só com o produto principal da marca, alguma coisa nesse estilo. E agora vamos olhar aqui como é que está o carregamento. Webpack Runtime, carregando tudo aqui. Ó, o Webpack Runtime depende de outro arquivo. Então, Elementor particles.js. Vamos voltar lá, particles.js. Esses dois arquivos aqui a gente pode remover, não estão sendo usados no momento. .js. Salvar alterações. E esse é o processo para solucionar esses problemas de quebra de layout. Então, fazendo isso aqui, eu vou ter um carregamento normal do site. O que é o carregamento normal? É o site carregar exatamente assim, tá? Não ter mais esse problema de layout quebrado. É assim que o site deve carregar, independente se o JavaScript está atrasado ou não. Qual é que é a consequência disso, pessoal? A consequência é que quanto mais arquivos eu colocar nessa lista de exclusão, mais arquivos eu vou estar colocando que vão gerar bloqueio de renderização, que precisam ser carregados antes do site carregar completamente. E isso vai fazer com que o site tenha um tempo maior de carregamento. Então o site vai ficar mais lento. Porém, eu estou solucionando o problema de quebra de layout. Essa que é a diferença. Então, vamos lá. Ficou aqui 3.5 segundos de LCP. Não carregou a imagem aqui. Deve ter questão de LCP ainda da imagem aqui. A gente tem que aplicar aquela tecla lá de Lazy Load para não atrasar essa imagem. E aí, então, nós vamos conseguir o funcionamento total desse site, mesmo com o JavaScript atrasado. O que eu estou... Para resumir para vocês, eu posso atrasar todo o JavaScript? Em alguns casos, sim. Quando acontecer uma quebra de layout, eu preciso identificar quais JavaScripts estão envolvidos e colocá-los numa lista de exclusão. Aí eu começo a ter um equilíbrio entre experiência do usuário e a performance. Então, se você pensar no seu site, projetar o seu site para que ele não tenha recursos interativos de slider, coisas na primeira dobra, isso já vai deixar com que seu site carregue muito mais rápido, porque ele não vai estar 100% dependente de JavaScript nessa primeira fase de carregamento, que é a primeira dobra de conteúdo, beleza? Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre quando o CSS começa a quebrar o site, beleza? Então, estou te aguardando na próxima aula.